Bom, hoje a conversa vai ser um pouco, você trabalha com crianças, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa parte da migração, né? Com as criancinhas, com adolescentes também. E eu vou deixar você falar um pouco do seu trabalho, para a gente começar depois com as perguntinhas que eu tenho. Uhum. Bom, é um prazer estar aqui com você hoje, participar do seu podcast, que eu estou acompanhando e gostando bastante. Eu sou terapeuta junguiana, psicoterapeuta. Eu atendo adultos, crianças e adolescentes. Moro na Alemanha já faz 11 anos. Eu tenho formação em ciências sociais com psicologia e agora no momento estou terminando uma pós-graduação em psicologia infantil também. Que Então legal. esse é o Aí ou no Brasil? eu faço online. Online. Então esse é o mundo que me interessa muito, essa coisa de criança, de adolescente, adaptação. Também sou mãe de 2 crianças, então quer dizer, quase adolescente já, uma de 11, outra de 13. Sim. Então eu passo por isso, né, pela minha profissão e em casa também. E também trabalho numa escola aqui na Alemanha como acompanhante terapêutica de uma criança com autismo. Então também estou inserida nesse sistema educacional daqui e vejo de perto como são algumas coisas, como é tudo muito Sim. diferente do Brasil. Me interessa bastante conversar sobre isso. Olha que você falou uma coisa, e aí eu fiquei na curiosidade, ó, não é sobre o tema ainda, mas você falou que você trabalha, né, na parte psicológica, tá certo? Você falou que você ajuda as crianças e Isso, estudou eu sou acompanhante terapêutica de uma criança. terapia terapêutica. Mas o seu dia, porque eu vejo, é uma parte que eu estou escrevendo no livro, eu vejo que tem muito dessa barreira, principalmente na parte de saúde, morando fora. Você teve isso quando você chegou aí, ou foi para você foi mais fácil? Eu conheci dentistas na Austrália e alguns médicos, tipo obstetra, pediatra, nos Estados Unidos, que tiveram um pouco dessa barreira. A enfermeira também na Austrália, que tiveram que estudar mais um pouco, ou, sabe, fazer uns testes bem uh, específicos da área e um pouco mais difíceis do que um Isso, teste de validar o inglês. diploma, né, para quem está chegando. Não, no meu caso, eu não precisei fazer isso para esse trabalho que eu faço, porque como é na área social e algo que eles precisam muito, você não precisa ter uma formação específica. Se tiver, claro que é melhor, mas eles Uhum. não vão exigir que você tenha um diploma reconhecido, algo do tipo. Não foi fácil de achar emprego, eu demorei bastante para conseguir uma recolocação aqui, mas então é algo que se eu precisasse validar, sim, demoraria mais tempo, teria que fazer isso que você falou. Nessa área específica eu não preciso. Então eu trabalho de manhã nessa escola e à tarde eu atendo. Que legal. Que legal, que bom, né, que eu talvez provavelmente vai parar no livro também, né, que tem história, porque até agora eu só falei das barreiras, né, tem que falar das histórias bonitinhas também, que deram certo. E parabéns, né. Mas agora vamos lá, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu estava explicando antes de ligar a câmera, né, com o livro, eu criei. Existem os métodos, né, que existe da lua de mel, né, que é uma curva, assim, uma curva ou é um W? Ou tem acho que os dois, que talvez seja um U ou um W, né? São métodos da integração emocional, né? Eu não sei se é só de imigrantes ou se é no geral, mas eu acho que é de imigrantes. Eu estou tentando lembrar o nome do método, mas eu não estou lembrando agora. E aí, comigo, porque eu conversei com tantas famílias, ainda converso, e com especialistas, eu achei essa pattern, eu não sei o nome disso em português, Esse padrão? esse padrão, né, que, Uhum. que é o antes, né, de você, quando você está pensando em se mudar, como isso afeta a família, quando você acabou de chegar, que tem aquele período de adaptação, aí depois tem como você começa a se ancorar, a achar o seu ritmo no país, e depois quando você começa, né, a florescer no país, né. E aí né, quando eu te mandei as perguntas, foram mais ou menos baseadas nessas fases, né, que não é só de um indivíduo, normalmente é da família inteira, mas mesmo assim, né, não quer dizer que uma pessoa que está tudo indo subindo que nem uma escadinha. É uma coisa bem mais confusa que isso. Pode ser que o marido esteja muito bem porque está no trabalho, já tem amigos e tudo mais, e a mãe pode não estar ainda com a língua, sentindo um pouco mais de dificuldade, a criança entrou na escola e começou também já está bem acima, né, do processo, né, das etapas, das fases. Então não é tão linear assim, né? Começando assim pela parte de antes, né, para as famílias que estão indo se mudar com as crianças. Com certeza
pelo que eu conversei com as famílias, e também por experiência própria, quando eu mudei para cá, minha filha tinha 3 meses, né? Então ela não tinha nem como argumentar se ela não queria se mudar. É o que aconteceu. Mas com certeza com crianças um pouco mais velhas e adolescentes tem, né, provavelmente uma parte emocional, talvez uma rejeição, às vezes até de mudar. Então, como é que você vê, né, para uma criança, não sei se você quer falar por idade ou falar no geral, essa preparação para poder se mudar, começar a colocar a ideia, né, na cabeça da criança que talvez a família vá mudar e tudo mais. Uhum. Eu acho que tudo começa com um diálogo, sempre sendo muito honesto com a criança, de acordo, lógico, com a idade, com o entendimento da criança. Não adianta a gente chegar numa criança de 3, 4 anos, querer fazer com que essa criança entenda que a gente vai se mudar porque lá você vai ter melhores chances no futuro. Porque esse é um tipo de pensamento muito abstrato que a criança não vai conseguir entender. Aquilo não vai fazer sentido nenhum para a criança. Então, eu acho que sim, depende da idade, né? Como você mesma falou. Então, para um adolescente, você consegue explicar isso um pouco melhor, mas não que o adolescente também vai conseguir entender. Também ele vai estar ali muito enraizado na cultura, né? Então a gente está falando da brasileira, ele vai estar ali muito enraizado no Brasil e para ele fazer essa mudança também vai custar muito, apesar de talvez ele começar a entender um pouquinho mais, é saber que o cérebro da criança ou do adolescente ainda não é um cérebro adulto, totalmente formado, totalmente pronto para receber aquelas informações, né? Então ter isso em primeiro lugar, que essas crianças não vão conseguir entender como um adulto esse processo. E eu acho que muito importante, que a gente vai colher os frutos ali para frente, acho que a gente vai falar mais um pouco sobre isso depois, é deixar o diálogo muito aberto, assim, um espaço muito aberto de diálogo com essa criança. Então, validar as emoções dessa criança, porque não vai ser fácil para ela vai passar por um processo de luto. Então, é muito importante que lá na frente ela consiga conversar com a família, chegar para o pai, para a mãe, para o cuidador e falar: isso aqui está me incomodando, isso aqui está me machucando. E isso começa muito antes. Se não Sim, tem esse espaço de diálogo, ele não vai ser construído de repente no meio de toda essa transformação, né? Então, acho que sim, isso tem que ser construído desde muito pequenininho. E se não for, então, sabendo que vai ter essa mudança, reforçar o vínculo. Porque esse vínculo vai ser importantíssimo para essa criança quando sim. acontecer, né, a mudança em si. E como é que os pais podem começar a perceber um pouco que a criança, porque esse luto pode começar antes, né? Não é só que chegou lá que vai aparecer o luto, pode ser que comece a entender e comece a sentir, né, já esse luto antes, porque às vezes até os pais estão com medo, fragilizados, pensando burocracia, porque existe essa parte, né, esse peso da burocracia, de mudar, que não é de graça, né? Uhum. Eu sei que muitas empresas ajudam com uma parte, mas mesmo assim custa não só financeiramente, mas muitas vezes emocionalmente. Como é que eles conseguem, quando você está nesse momento tão fragilizado, começar a perceber que está acontecendo isso com sua criança, né? Eu acho que tem uma ideia de que a gente só consegue ajudar os nossos filhos quando a gente está bem. E eu não acho que isso seja verdadeiro. Eu acho que os filhos precisam muito mais de apoio, eles precisam muito mais desse vínculo, né, que eu estava falando, do que de pais perfeitos. Então, assim, não, eu não posso ajudar meu filho porque eu também estou mal. Então, talvez até dependendo da idade e também sempre falando, né, de acordo com o entendimento dessa criança, conversar mesmo também. Olha, para mim também está sendo difícil, também não é fácil para mim, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai passar por essa fase juntos, a gente vai se apoiar. Então, mostrar que eu não preciso estar, eu não estou 100% e está tudo bem também que você não esteja 100%. A gente vai juntos nisso aqui, a gente vai passar por esses desafios e conversando, como que eu posso te ajudar, o que você gostaria de levar com você, o que você gostaria de fazer quando a gente chegar lá, esse tipo de ideia, né, dentro das conversas com a criança. Mas eu acho que a gente não precisa mostrar para eles, nossa, nós estamos muito fortes, porque essa validação também dá permissão para a criança
para que ela mesma aceite os próprios sentimentos, porque senão ela vai achar que tem alguma coisa de errado com ela. Então, minha mãe tá super bem, meu pai tá super bem, eles estão falando que vai ser ótimo, e eu tô aqui achando ruim. Então, Sim. ela coloca o problema nela mesma. E não é assim, é preciso entender que tá tudo bem também se sentir dessa forma. Os sentimentos, as emoções, elas são válidas, né? Elas fazem parte do processo. E quando a família, por algum motivo, precisa ir, não tem muita opção, às vezes por motivos financeiros ou um motivo e precisa ir e a criança não quer, é possível ser justo mesmo não tentando descartar o que eles estão sentindo? É uma pergunta meio difícil, né? É. Eu conversei com muitos pais sobre isso e isso tem que ir, não é muito uma opção, né? E eu Uhum. sei que ela vai ficar triste e tudo, mas você acha que tem algum jeito de, você falou na conversa e tudo mais, mas tentar validar o que eles, talvez, né, seja isso, né, validar os sentimentos deles, mas fala assim, é preciso. Eu acho que a gente também pode pensar que ser justo não significa necessariamente que eu vou dar muitas opções. O que eu sempre penso é como a escola. Às vezes a criança não quer ir para a escola, mas ela tem que ir, porque é uma obrigação dela. Aqui na Alemanha, se não for para a escola, a polícia pode até bater na porta para entender por que essa criança não foi. Pode ser que a criança não queira, mas ela sabe que ela tem que ir, os pais sabem, e é responsabilidade dos pais colocarem essa criança na escola. Então, eu acho Sim. que a gente não precisa todas as vezes dar essa opção. Se é uma coisa que a família vai fazer, comunicar de uma forma firme, apesar de gentil, né, assim, compreensiva, mas falar, ó, a gente fez essa escolha e a gente acredita que vai ser o melhor para nossa família e nós vamos. E essa Uhum. criança pode ser que ela fale que não queira ir, que não está disposta, que não está com vontade, vai perder tudo que ela tem, é muito difícil, né? Mas se a gente deixar para a criança escolher, ela também é aquela coisa, nós adultos, a gente sabe o que pode vir pela frente, a gente sabe que vai ter uma educação boa, talvez, pode ter mais chances no futuro, então a gente consegue ter esse olhar que eles ainda não têm. Então acreditar Sim. nisso, acreditar que é o melhor, eu estou fazendo o que eu acho que é o melhor para minha família e encarar o que vem pela frente. A criança tem direito de expor, né, essas emoções dela, de expor que não, eu não tô gostando disso, eu tô muito bravo, tudo bem, tá tudo certo, pode ficar, mas ir construindo a ideia juntos, né? Mas acho que a gente tem essa ideia, né? De justiça a gente tem que ser, quer ou não. Mas aí se a criança Sim. fala que não, ela mesma não sabe o que ela pode estar perdendo, né? Sim. E você falou, né, construindo juntos, eu acho que, eu não tô lembrando quem eu falei, não sei se foi com um pai ou algum especialista, mas falaram para poder dar, claro que cada idade consegue fazer uma coisa, mas poder deixar a criança fazer parte, né? Por exemplo, vai fazer a mala? Faz a sua, né? Claro que Uhum. talvez você tenha que dar uma segunda olhada, porque talvez só enche de ursinho e não põe nenhuma roupa, ou põe um cachorro lá no meio, né, para levar embora. Poder escolher também as coisas que são sentimentais para a criança, né? Acho que talvez dando é, coisas que a criança consegue fazer dependendo da idade, né? Por exemplo, se fosse um adolescente, poder estar perto na parte de visto, talvez, não sei se seria muita coisa, mas o que é para a criança entender, né? Sentir parte desse movimento, né, da família inteira mudando. Eu acho que isso alguém me falou, e eu não tô lembrando quem foi, mas eu achei bem interessante dessa parte, Sim, né? sim, dá para fazer bastante disso. Até quando a gente se mudou de casa, a gente mudou de uma cidade para outra aqui na Alemanha. Antes, nós fizemos junto com as nossas filhas que já estavam um pouquinho maiores, elas vieram para cá muito pequenas, mas elas estavam um pouquinho maiores. Então a gente fez uma lista, o que que a gente quer fazer antes? Então, visitar museu, não sei o quê. A gente fez todo um planejamento e também a gente fez um vídeo do apartamento, como ele era. Então, elas mostrando aqui. Então, a gente construiu também uma forma de construir um pouco de lembranças para elas, né? Uhum. E ao mesmo tempo que estava sendo uma despedida. Então eu acho que foi muito bom para elas esse processo, de vez em quando elas veem o videozinho ainda do apartamento, tinha esquecido isso e aquilo. Dá para envolver nessas coisas menores, né? Eu acho que isso ajuda muito a criança a entender. Aí eu tô levando um pedacinho. A minha filha até fez, a mais velha fez uma garrafinha, ela colocou água do apartamento antigo. Então, para ela, era um pedacinho da casa, né?
se apropriou de uma certa forma. Então, a decisão foi nossa, mas ela se apropriou ali do jeitinho que ela conseguia. Sim, então foi um processo ritual de falar tchau, né? Mas eu não sei se você já chegou, você tem alguma coisa na parte de research, da parte de, e se a família não faz esse ritual de tchau, né, pro país, pro apartamento? Você já viu algum caso assim, ou tem alguma coisa que pode afetar no futuro, não podendo dar esse tchau direitinho, se sentir parte? Eu não sei se é muito complexa essa pergunta. Que talvez tenha muitas variáveis, né? Eu nunca cheguei a pesquisar sobre isso, mas com certeza tem, porque eu acho que esse entendimento que a gente tem hoje em dia, tem muitas pesquisas sobre psicologia infantil e tudo mais, isso está aumentando cada vez mais, né? Uma geração, a nossa geração de quando a gente era criança, talvez eles não pensassem nisso. Não, tem que ir, tem que ir. Então, com certeza existem casos assim, porque essa noção de infância, a própria noção mesmo de infância em si é uma coisa nova, né? Que antes as crianças nasciam e assim que desse elas já iam trabalhar, então esse cuidado que a gente tem com as crianças é novo. Então, com certeza, existem pessoas que ainda não fazem isso, ou existiram também antes que não fizeram isso também. E eu acho que o que eu imagino que possa acontecer é agravar um pouquinho mais o luto no início. Porque... Eu pensei que acho que talvez seria a falta de fechamento dessa história. Assim. Foi o que você falou, poder levar um pouquinho de água do apartamento. É um pedacinho que você trouxe, mas você fechou essa história bonitinho. Né, trouxe emoções boas, né? Aquele sentimento bom de, ai, tá indo embora, mas né, tô levando um pedacinho comigo, vamos tentar uma coisa nova. Talvez se você parar por lá, talvez fique essa ferida aberta, né? Essa saudade seja maior, porque faltou, né, o tchau, eu acredito. Faltou, porque não dá para negar que tinha um vínculo ali, né? Era minha casa, era onde eu brincava. Então, de repente, não tem mais e foi tudo muito abrupto. Eu imagino que cause, sim, algum tipo de estresse. Eu não tenho esses dados cientificamente provados, mas é o que... Depois a gente procura e põe na descrição. Isso, Porque eu acho que deve ter, porque eu vi em algum lugar, só que eu não cheguei a ler sobre isso. E eu acho que é interessante também poder ver esse outro lado, né? Porque às vezes acontece, às vezes eu só vi isso acontecendo com casos de refugiados. Eu não vi, eu não sei se é específico, né, para famílias que são voluntárias para mudar, né? Normalmente tem aquele período que você consegue, não é tipo você vai amanhã e acabou. Eu não sei se existem casos assim, mas talvez existam. Eu só não achei eles ainda. Né, O que eu acho que pode acontecer é não ter essa despedida, mas no sentido de aquela família que quer ser muito positiva, tem aquela positividade assim, não, mas essa nossa casa aqui nem é boa, a gente vai para lá e lá vai ser muito melhor. Não, assim, desvalorizar um pouco o que se tem, porque a sua escola não é boa, porque o nosso bairro é ruim, então querer conhecer a criança... Romantizar, né? Romantizando a vida lá fora. A nova vida e fazendo como... Assim, isso aqui é muito ruim. Então a criança, na verdade, até gosta, porque ela não entende por que é ruim, mas eu tô feliz aqui, eu tenho meus amigos. E eu acho que isso é uma forma também de desvalorizar os sentimentos da criança e de colocar muita pressão no novo lar, né, no novo país. Porque e que às vezes... Oi? Não, é que às vezes até desvaloriza que talvez tenha um choque, que provavelmente vai ter. Mesmo se for para um país da mesma língua, se for dos Estados Unidos para a Austrália, tem uma diferença cultural gigantesca do Brasil para Portugal. Eu morei em Portugal e eu ficava totalmente perdida. No porque idioma existe. Você falou, né, que você ficava perdida até no próprio português, né? Na mesma língua, né? Tinha coisas que até hoje que eles falam, eu não entendo, né? Hoje em dia tá melhor, né? Também morei 2 anos lá, tinha que tomar vergonha na cara e entender alguma coisa, mas existe essa diferença, né? Por exemplo, se for via da Alemanha para a Suíça alemã, tem gente que fala que nem entende, né? Porque quase não sei nem porque põe o alemão depois da Suíça alemã, porque quase não é o mesmo idioma. Tem uma diferença muito grande. Então, aí acaba, talvez, colocando essa pressão na criança quando chega lá de que tem que estar tudo certo também, né? Não pode ter esse sentimento, talvez, de
não estou me encaixando ainda, que vai existir, que é normal e acontece com todo mundo da família, né? E aí interfere até no vínculo, na comunicação com essa família, porque a criança pode chegar lá achando que, nossa, mas vai ser tudo maravilhoso, de repente não é. Tem Acha de medo de falar. novo que o problema é com ela e não vai querer conversar com os pais sobre isso, porque para eles tá muito bom. E, ué, mas por que eu não tô achando isso, né? Então, é por isso que eu falei antes, assim, de ser tão importante a gente também mostrar os nossos sentimentos. Lógico que a gente não vai querer desabar na frente das crianças e começar a chorar, falar que é péssimo, não é isso, né? Mas fala, não, eu também tenho as minhas dificuldades, né? Mostrar que você é humana ali na frente dessa criança, isso é muito importante para a criança se aceitar, né? Aceitar essas emoções dela. E eu acho que talvez os medos até, ou as dificuldades sejam diferentes, né? Porque é uma criança, normalmente os pais trazem uma carga histórica a mais, né? De carreira, de adaptação linguística um pouco diferente da criança. E também existem os casos das pessoas, eu até acho que foi o episódio passado, né, da Manuela, que conversei com ela, que ela até falou que ela mudou quando acho que ela tinha 13 ou 15 anos, agora não vou lembrar, porque acho que ela também não lembrou e falou 13 ou 15, que eu dei uma cortada para colocar no livro que ela falou. E ela falou que ela sentia muita falta das amigas, tudo, e foi um momento. E para adolescente, eu acho que a vida gira em volta das amizades, né, nessa época. E ela falou que não queria perder as amizades, e foi uma coisa que ela ficou batendo muito o pé no chão. Ela falou: eu sabia quanto era importante para minha família, a gente estava conversando isso há um tempo. Então ela sabia, ela entendia essa parte, mas ela não queria. Então ela quis rejeitar, né? Falou: não quero. E quando chegou, ela falou que rejeitou, se bem que teve com ela chegou bem na época da pandemia, né? Então ela ficou acho que uns 2 anos meio que trancada em casa, né? Tendo aula online. Então até ela começar a ir para as aulas pessoalmente, ela falou que rejeitou muito a cultura americana, né? Que ela mudou para os Estados Unidos. E como poderia, assim, os pais lidarem com essa situação? Porque é difícil, né? Chegando lá também, né? Fala, não gosto daqui, quero voltar para casa. Eu acho que isso pode acontecer com várias idades, né? Sim, até os adultos, né? Eu acho que em primeiro lugar é sempre a validação, é sempre se perguntar, quer dizer, é sempre perguntar para a pessoa o que está incomodando ela, o que falta, se a gente consegue ajudar de alguma forma. Acho que sempre validando em primeiro lugar, porque eu acho que a aceitação dessa pessoa pode vir primeiro a aceitação emocional. Então, eu aceito que você está se sentindo assim, você também pode aceitar que você está se sentindo assim, e depois disso pode vir a aceitação prática da situação. Então, deixar a pessoa passar por esse processo também, porque isso também faz parte, né, desse luto migratório, dessa nova trajetória que a pessoa está construindo. Se aquilo está sendo ruim para ela, tentar entender por quê, e ir ajudando essa pessoa a entender, então, quais são os valores dela. Ah, então, isso aqui para você é importante, isso aqui não tem aqui, mas o que mais que tem aqui que pode ser bom para você? Acaba sendo um trabalho de autoconhecimento, né? Porque quando a gente sai dessa nossa casinha, da nossa cultura, do nosso confortável, tem todas essas perdas concretas, eu acho que a gente não tem muita noção de tudo que a gente tem até perder, né? Perde tudo isso e a pessoa começa a entender o que é importante para ela. Então, esse processo também é importante na construção da personalidade dela. Então, não vai ser, não, aceita, é assim, eles são assim, então chegar aqui na Alemanha, começar a falar mal de alemão, aí na Suíça, tá, mas por que você acha isso, né? E não é assim, não, mas eles são assim, se adapta, né? Então, tentar ver o que é importante para a pessoa, validar, tá tudo bem, pode se sentir assim. E aí, com o tempo, talvez ela consiga ver as coisas boas na situação, né? Mas eu acho que é muito normal acontecer isso, essa rejeição inicial. Não, eu não quero estar aqui, cadê meus amigos, cadê minha família, as coisas que eu gostava. São muitas perdas, né? Concretas, Sim, assim, para a pessoa. Então, acho que a sim. gente só... E eu, E eu acho que você passou por isso, né? Mais nova, acho que você foi estudar, né, na Austrália. sim, sim, quando eu tinha 18, eu mudei para lá. Mas mesmo assim, você ainda era bem jovem, né? E eu acho que eu, por exemplo, que migrei também, já era mãe quando vim, eu não tenho essa vivência, essa vivência de ter sido tirada da escola e colocada numa outra escola, num outro país, em que eu não falo o idioma.
aceitar também as nossas limitações. A gente não consegue fazer tudo pela criança. Algumas experiências negativas vão acontecer Uhum. e a gente não consegue controlar tudo isso. A pessoa dentro de uma bolha, resolver tudo. Então é muito bom que a gente dê o apoio, mas a gente não vai conseguir resolver tudo por essa pessoa. E faz parte da experiência dela, do crescimento dela. Eu acho que tudo volta ao que você falou no começo, né? Porque se você fala assim, não, né, você não está passando por isso, está tudo certo, meio que negar que a criança, né, está passando por isso, aí ela para de querer conversar e que começa a quebrar esses vínculos. Então é sempre tentar manter, tentar escutar e não tentar negar que a criança está passando, mesmo que seja antes de mudar, quando já está lá. É o que você falou, tem muitas coisas que você pode ajudar. Por exemplo, às vezes a criança pode escolher a escola, vamos lá visitar. Se às vezes não pode, mas vamos visitar, vamos conhecer, vamos tentar entender, porque tem uma diferença gigantesca entre os ensinos. Sim. Agora eu não lembro se você falou né, antes de ligar a câmera né, agora, e se a criança não for né, na Alemanha para a escola, pode a polícia bater na sua porta. Né? Isso. Aqui eu tava vendo acho que foi hoje que eu vi um vídeo de uma mãe. Na Suíça, a criança faltou 2 dias na escola, ela teve que pagar 800 francos de multa, né? Uhum. Porque ela paga por termo. Aí a criança estudava de manhã e de tarde, então foram 2 dias, né? 400 deu 800, e é um valor pesado, né? E aí, então, assim, você tem que entender essas coisas. Eu acho que ajudar nesse começo, poder, se puder, né, dar opção para a criança escolher. Se não tem essa opção, vamos, né, ir para a escola, tentar entender, vamos conhecer, porque também eu já mudei várias vezes de escola, não sei você, mas se chegar na escola, não conhece ninguém, não sabe nem onde tomar água, banheiro, tem, às vezes não sabe nem pedir para ir no banheiro. Eu conversei com uma mãe em Dubai e ela falou que a filhinha dela, eu acho que tinha 4 anos, não tomou água o dia inteiro porque ela não sabia como pedir para ir no banheiro. Né? O coração partiu, assim, né? E aí, existe isso, né? Então, poder talvez fazer esse treinamento, ser uma língua diferente, de algumas frases que talvez precise, né? Como onde tomar água, qual o banheiro, algumas coisinhas simples, poder falar seu nome, né? Se não teve essa preparação da língua antes, se não tem né, a fluência, de poder né, se visitar a escola, poder entender, porque também às vezes pode ser bem complexo, né? A Manuela falou que chegou lá nos Estados Unidos, era um sistema totalmente diferente, ela ficou né, totalmente perdida né, nesse começo. Existem outras coisas que você acha também que podem ajudar? Não que os pais vão fazer tudo pela criança, porque também é importante a criança aprender né, a Uhum. se mexer nesse novo país, né? Claro que a gente está falando dependendo da idade, né? Sim. Não vai falar para uma criança de 4 anos, se vira aí, né? Vai procurar sua própria escola. É. Mas, que você veja assim, que seja interessante para os pais para poderem ajudar. Eu acho que você falou, né, de se puder escolher escola, uns países talvez dê certo. Aqui na Alemanha, por exemplo, não dá, porque depende de qual bairro você tá ou qual cidade. Aqui na minha cidade só tem uma escola, então não tem escolha, você vai para aquela. Mas aí, talvez ajudar a escolher as coisas para escola, por exemplo. Então você quer mochila de que tipo? E aí a mochila daqui, que acho que foi um podcast seu, alguma coisa assim, de alguém falando que comprou uma mochila de rodinha. Eu falei, gente, meu sonho era ter mochila de rodinha, mas aparentemente não é normal em outros países. Não, não é normal. Então você chega aqui com a mochila super legal do Brasil, com rodinhas e tudo mais, e aí chega aqui, as pessoas vão te perguntar, né? Você vai viajar com essa mochila? Porque tem que ser o material daqui. Claro, chegar aqui, tentar entender quais são as coisas que precisa para a escola, ajudar a escolher aquele tipo de coisa. Então, o que você falou de aprender algumas frases, eu acho muito bom para a criança que chega ali na escola, pelo menos começar um pouquinho a se integrar, porque essa é uma coisa difícil no começo. Eu acho que quanto mais né, adolescente, acho que mais difícil, questão de amizade, mas desde pequenininho também, porque vai ter aqueles grupinhos que já brincam sempre, e aí, de repente chega uma criança nova, que talvez nem fale o idioma, e as crianças que estão em volta, elas não vão ter tanto interesse, elas vão ter curiosidade, mas na brincadeira, no dia a dia ali, de vamos brincar disso, daquilo, a criança não vai entender o que ele está falando. Deixa ela ali. A pausa é muito curta, tem que aproveitar essa pausa, não dá tempo de explicar. E eu trabalhando em escola, eu já vi isso também, assim, na classe em que eu trabalho, de uma criança que tinha acabado de chegar, sem falar uma palavra de alemão. E como é difícil para aquela criança conseguir que alguém tente conversar com ela, né? Então,
Tá sendo difícil para você fazer amizade? Então vamos aprender algumas coisinhas aqui. Como é seu nome, perguntar essas coisas, né? Banheiro, água, algumas coisinhas. Tentar conversar com a escola também, como que pode ajudar na integração dessas crianças. Sempre pensando primeiro no bem-estar da criança. Acho que as notas, esse tipo de coisa, o desempenho escolar dela, isso vai vir depois. Essa preocupação. Acho que, em primeiro lugar, é a adaptação, é o bem-estar, é a saúde mental dessa criança. Tentar fazer com que ela se sinta segura, ela se sinta. Porque a criança que se sente segura, ela se sente livre para explorar. E essa exploração, para ela, é fundamental, né? Descobrir como é que é essa cultura, como é que são essas pessoas, mas ela precisa se sentir segura. Senão ela vai ficar Sim, ali, encolhidinha no canto, ou vai virar uma criança que só faz palhaçada, porque aí os outros vão rir, mas aí vira aquela criança, esse aqui só serve para fazer bagunça, não para brincar de outra coisa. Vão vindo alguns rótulos, né, para essa criança também. Isso pode ser bem complicado. ou pode ser aquela criança mais. Tem a criança pode ser mais quieta, né? Que eu vejo, provavelmente seria uma criança quieta, que você falou, né, que vira mais palhaça para poder trazer alguma coisa, né, para as outras crianças perto, que seria talvez a risada. E tem aquela criança que talvez vai ficar mais arisca, né, também, né, não gosta de nada, não quer se integrar, se sente rejeitada, porque tem isso, né, se sentir rejeitada. E isso eu já vi, esses dias eu estava conversando com uma mãe mexicana, que ela já morava nos Estados Unidos, a filha dela não nasceu lá, mas mudou bem pequenininha, então já tinha influência na língua, tudo. E aí a rejeição foi por outro motivo, né? Porque ela é mexicana, ela mudou para uma cidade menor, no meio de. Ai, posso estar errando o nome. Idaho? Não sei se está certo o nome. E ela era rejeitada por ser mexicana, né? Mas ela falou, me contou uma história de que todas as crianças foram convidadas para uma festa e ela não foi, né? Mas isso provavelmente não é tanto a parte linguística, né? Foi mais a parte da criança ser mexicana, né? Não ser igual às pessoas locais. E isso é um problema para a criança, né? Por mais que o adulto de fora pode olhar e falar, não, mas é só uma festa, não, eu te levo, vai ser a festa no sábado eu te levo para tomar um sorvete. Para a criança não é a mesma coisa, porque Uhum. é um sinal muito claro de ser excluída, de estar excluída daquele grupo, de não ser pertencente. Isso para um adolescente é muito ruim, porque para Sim. eles pertencimento é a coisa mais importante que tem, né? O adolescente que chega, que acabou de emigrar, chega num país assim que não domina o idioma, acha que vai fazer papel de bobo, tentando falar e não conseguindo, ou vai tentar falar com as pessoas e não vai conseguir. Para o adolescente é muito complicado isso, né? Porque eles têm eles querem estar incluídos, mas ao mesmo tempo eles têm às vezes dificuldade de se incluir, de eles mesmos darem o primeiro passo, né? Eles ficam mais esperando o outro. Então a coisa não sai do lugar. Mas mesmo para uma criança, que essa questão do não ser convidada para um aniversário, para ela é muito triste, né? Então é de novo o colo, o abraço, a validação dos sentimentos e sempre tomar cuidado para isso não ir no sentido no caminho para um bullying. Aí quando vai para o bullying, aí já é uma coisa mais delicada, não é só conversar com nossos filhos, aí é conversa com a escola, é tentar entender o que está acontecendo, criar ambiente seguro para essa criança, para o adolescente em casa, fora de casa, que ele possa ser ele mesmo, assim, então, mas quando vai chegando no bullying, a gente vai percebendo, porque tem coisa que vai, não, isso aqui é cultural. Eles estão falando assim com você, é cultural, mas não precisa, não é tudo que é cultural que a gente precisa aceitar. Se eles estão me tratando dessa forma, estão me falando que é a cultura deles, mas isso aqui está me fazendo muito mal, aí é bom esclarecer, né? É bom conversar, não só justificar, porque, não, eles são assim. É uma criança que, né, eu falei da festa, mas existem crianças que são excluídas dentro da sala de aula também, né? É a última a ser pega para fazer os projetos, para ir para brincar, né? Não convidam. Você acha que os pais, então, não deveriam conversar com a escola ou tem que chegar a algum ponto maior para ter essa interferência? Seria mais conversar com a criança, tentar entender o que está acontecendo? Se é a falta da linguagem, né, do idioma local, se ela acha, o que ela acha que está acontecendo. Eu acho que o mais interessante nesse caso seria talvez conversar com a escola.
claro, né, conversar com o filho também, tentar entender, mas também perguntar o ponto de vista do professor, das pessoas que estão ali com as crianças, porque aí você vai saber explicar de fato o que está acontecendo. Porque talvez o filho esteja falando, não, ninguém quer brincar comigo. Eu não sei como é aí, mas aqui na Alemanha, e que eu vejo na sala de aula, as crianças, elas combinam. Eu vou brincar, tem 2 pausas. Na primeira pausa eu vou brincar com esse, e na segunda pausa eu vou brincar com aquele. Então, eles meio que fazem esses combinados. Então, a criança brasileira que chega e não conhece esse costume, ela pode olhar e achar, não, eu estou sendo excluído. Quando, na verdade, não tem nada a ver com ele. Na verdade, é a dinâmica das crianças daqui, que ninguém ainda convidou. Então, eu acho que seria interessante o professor tentar entender essa situação e avaliar realmente se tem um problema ou não. Eu acho que é muito importante esse diálogo com a escola. Assim. Talvez às vezes seja porque as crianças não te conhecem ainda, né? Às vezes você é muito quieto, né? Consegue ainda talvez passar, te mostrar para as crianças o que você é. Talvez seja isso, porque até acabei de lembrar uma história que um pai, eu conversei com um pai esses tempos atrás, acho que um ano que foi com ele. Com o Jorge, ele falou que quando ele foi mudar com as 2 filhas para os Estados Unidos, ele falou assim, já sei como fazer, né, elas se desenvolverem, elas sabiam um pouco de inglês, mas não sabiam muito, mas poderem começar a se integrar, conhecer outras crianças e tudo mais, e colocou as 2 para fazer aquele summer camp, né, aqueles, como que seria em português? Acampamento de verão. Acampamento de verão. E aí, quando elas voltaram, elas ficaram muito bravas, falaram assim, porque todo mundo já se conhecia, então excluíram elas de tudo. Todo mundo, e a idade delas, né, adolescente, já tinha os grupinhos, então elas ficaram totalmente excluídas o tempo todo. E aí eles ficaram, nossa, a gente chegou super mal, né? E tentaram chegar bem e deu errado. Mas tem isso também, né? Depende. Com a minha filha, que quando a gente chegou, ela era muito pequenininha, então eu não percebi tanto isso, né? A gente colocou ela na creche, Sim. As crianças nem sabem brincar entre elas. Então eu não senti isso, né? Mas quando começa a ficar maiorzinho, acho que você vai sentindo mais isso, né? Principalmente quando chega na adolescência. Saberem quem é você, o que você pode trazer, né, para o grupo e tudo mais, é uma coisa muito grande, né, para o adolescente. E eu acho que, eu até falei um pouco antes de ter esses ambientes seguros para a criança, que são casa ou fora de casa mesmo passeando, mas eu acho que o que muita gente não gosta de pensar, porque, não, eu quero que meu filho se integre, são os encontros com outras crianças migrantes. Sim. E eu acho isso muito rico, porque é um espaço que elas podem ser elas mesmas e elas não precisam ficar explicando. Elas não precisam, porque no Brasil é assim, ou eu sou assim porque não sei o quê. Tá tudo bem. Ali tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Lógico que tem as variações, as crianças que chegaram muito pequenas, as que já nasceram aqui, né? Então tem as variações. Deu uma travadinha? Mas culturalmente, elas estão meio em casa, assim. Então, Sim. eu acho muito ricas essas trocas que acontecem nesses grupos. Sim. E tem pais que resistem, né? Porque, não, mas grupo de brasileiro não quero, porque senão não vai aprender o idioma. Vai aprender o idioma, sim. Ele vai aprender em outros ambientes. E talvez ali mesmo. E aí, às vezes, essas crianças que estão aqui há mais tempo, elas acabam servindo um pouquinho de ponte para essa que chegou primeiro, que chegou faz pouco Sim. tempo. Vai conhecendo, vai trazendo amigos, vai explicando. Que isso é importante. É que você falou de grupo de brasileiros, né? Mas, por exemplo, eu conversei com uma mãe colombiana na Austrália. O filho dela, o Nico, 13, 12 talvez anos, ele tinha 12 anos talvez quando mudaram. E aí ele foi para a escola, só que ele não sabia o idioma, né? E ela falou que demorou mais ou menos um ano para ele poder pegar a fluência de soltar ele que ele vai, né? Uhum. E ela falou que esse um ano, o que ajudou muito, eles são uma família um pouco mais religiosa, foi ir para a igreja. Só que a igreja deles era em espanhol, então ele conheceu crianças da igreja, né, que ele conseguiu ter amigos, né, de primeira. Não eram da escola, mas conseguiram em algum outro jeito. Então acho que isso que é importante, né? Existem muitos grupos, às vezes se você for até nas redes sociais, mandar uma mensagem a algum grupo de brasileiros em tal lugar, né? Você consegue achar alguém, né? Isso ajuda bastante, ou tentar, né, dependendo da família, achar de algum outro jeito. Com certeza vão ter crianças para poder ajudar com esse começo, porque é difícil, né? Eu conversei com uma mãe que falou que o filho dela
pelo jeito que ele se vestia, brasileiro, comparado com o europeu, ele, às vezes ele se sentia julgado, né? Então ele não conseguia fazer as amizades com as crianças locais. Então, né, pode ser a mochila de carrinho que as crianças não entendem, o jeito que você se veste. Então, tem várias, né, variáveis, né, de coisas que podem acontecer, mas poder achar esses grupos para poder ajudar crianças que possam explicar um pouco de suporte. Isso também vale para os adultos, né? Sim. Porque sem amizade é muito difícil, né? Sem ter alguma coisa local também. E essa coisa de não ter que se explicar também, não ter que ficar justificando quem a pessoa é, uma coisa que as pessoas também não pensam muito é que a criança que chega no país novo, ela geralmente já tem que ir logo em seguida para a escola. Então, ela é jogada dentro de um texto ali que ela desconhece, que ela não entende, num idioma, às vezes, que ela não conhece, e ela tem que se virar. Ela fica ali algumas horas e ela por ela mesma. Nós adultos, a gente se prepara um pouco, às vezes já até antes de ir. Eu, quando vim aqui para a Alemanha, antes de vir, eu já estava em contato com brasileiros que moravam aqui. Então, a gente já vai construindo isso e não é tão brusca assim essa chegada, né? E para eles a não ser que esteja uma época de férias, algo assim que dê um respirozinho no começo, mas logo já começa, não, agora vai. E a criança fica ali totalmente, né, acho que perdida no começo. Deve ser uma sensação muito ruim, você tá num lugar assim, sem saber. Então é muito bom que ela tenha outros espaços, que ela domine um pouquinho mais. Então, como você falou, igreja, talvez até não entenda muito bem o que está sendo falado, ou se for em português é diferente, e a criança conseguir entender o que está acontecendo, se sentir um pouquinho mais aqui eu sei como funciona. Primeiro vai ser assim, depois de outra forma. Então eu acho que é muito bom incluir esse tipo de espaço para as crianças, para os adolescentes. A gente falou da exclusão social e pertencimento que a gente terminou agora, então acho que seria cultural. E quando tem aquele choque cultural da criança, que normalmente tem, né? Alguma coisa que a pessoa. Quando eu fui. É que você mora na Alemanha, né? Eles são bem diretos e assusta um pouco. Eu fui para Berlim na maratona, que meu marido corre maratona, e aí eu lembro que não tinha nenhuma plaquinha falando que não podia sentar ali, né? E aí eu sentei e dei um biscoitinho para minha filha. Aí a pessoa chegou e falou, não pode, sim, sabe? Deu uma bronca, eu assustei com o olho desse tamanho. E olha que eu, assim, as pessoas falam que os portugueses são bem diretos, tudo. Então eu pensei que eu estava acostumado, mas eu cheguei aí e falei, nossa, aí é um andar a mais, né? Um level a mais. E eu assustei. Mas, e quando tem aquele choque cultural um pouco mais intenso e começa a repercutir, assim, talvez na vida da criança, né? Uhum. É isso que você falou, acho que tem muito a ver com as regras sociais, né, da gente não conhecer muito bem as regras sociais. Então, quando a gente chega num país novo, tem que entender, eu posso comer aqui ou não, eu posso sentar aqui ou não. Então, isso leva mesmo tempo. Agora, e isso faz parte também, vai ter no luto e tudo mais. Durante algum tempo isso é normal, mas quando isso começa, quando isso passa a ser uma apatia, aquela vontade de não sair de casa, algum distúrbio do sono, distúrbio de alimentação também, aí é bom ficar com uma atenção nessa criança, procurar ajuda quando achar que... Porque a gente conhece, né, mais ou menos a criança, ela pode ter uma mudança de hábitos durante essa mudança, mas não significa que ela vai mudar completamente a personalidade dela. Então, se era uma criança muito ativa e de repente, não quero sair de casa, não quero falar com ninguém, é bom procurar uma ajuda. E, se possível, uma pessoa que tenha experiência com migração. Porque nem todo mundo vai ter esse tipo de informação, nem todo mundo vai entender que essa criança vem de uma outra cultura, essa criança está passando por uma dificuldade, pode ter a ver com diferenças culturais, então uma cultura mais individualista, uma cultura um pouco mais complicada para essa criança, se ela está sendo aceita ou não. Então, eu acho que se essa pessoa tiver essa experiência, é melhor ainda, sabe? Porque vai levar esses fatores em consideração, não vai dar um diagnóstico precoce, alguma coisa que não se alinha, porque tem esse histórico da migração. Sim. Só deixa eu fazer uma pergunta, aí você me fala se eu tô errada. Provavelmente eu tô. É que você falou de distúrbio alimentar, porque eu li
e conversei com nutricionistas, feeding specialist, nutricionista, eu acredito que seja, que muitas crianças tentam pegar o que pode para ter controle, né? Porque se não teve controle, não teve. Os pais falam assim, não, vai ter que mudar, e a criança foi. Então, o que eles têm controle na vida deles? E muitas vezes pode ser a comida. Então, eles falam assim, não vou comer, porque é a única coisa que eles conseguem ter controle. Seria esse tipo de distúrbio ou algum outro a mais que você quis dizer? Eu acho que se for nesse tipo que você falou, não, eu não vou comer porque isso aqui, né, é uma forma de controle, eu acho que ainda se consegue ter uma noção um pouquinho melhor de um distúrbio de alimentação, que significa que a pessoa ou vai comer demais ou vai comer de menos, bem indiscriminadamente, assim, né, se ela for comer demais. Então eu acho que quando é uma forma é um chamado, né, a pessoa que está com como você falou assim, de querer controlar, ela está querendo chamar, mostrar, né? Olha, eu tô muito mal com essa situação. Eu acho que nesses casos, a gente pode pensar no tipo de alimentação. Então, o que a criança tá deixando de comer, se é tudo, ou o que ela tá comendo, se é tudo. Olhar, sabe, exatamente o que essa criança tá comendo. Porque se for só uma forma de controle, de vez em quando, ela ainda vai sair um pouco do... Eu não tô conseguindo explicar muito bem isso, mas ela ainda vai conseguir abrir exceções, por exemplo. Então, se Talvez ela seja só a comida local, alguma coisa assim. isso, ou alguma coisa que ela gosta muito, talvez ela ainda coma. Então, assim, se é pelo controle, então tá, você não quer comer essa comida suíça, então vamos comer essa comida brasileira. Alguma coisinha a criança ainda vai conseguir. Agora, o distúrbio já é uma coisa um pouco mais extrema. Porque Isso. isso eu acho que pode acontecer com os pais, porque é uma parte do livro também que eu coloco. Eu conversei com nutricionistas e a gente fala da alimentação. Muitas vezes a gente chega no local e a gente quer experimentar tudo, né? Eu preciso perder uns pezinhos porque o chocolate daqui é muito bom. É muito bom. Não é muito bom. Mas então, ou que você quer experimentar tudo, você, né, acaba saindo da dieta, ou se você tá cansado, né, vai para, principalmente nos Estados Unidos, onde ter acesso a comidas congeladas é muito maior, é muito mais barato. O McDonald's é mais barato do que comprar uma comida no Walgreens, né? Talvez seja orgânica. Então, eles falam tentar manter o jeito que você comia, né? A vida mais saudável e aos poucos ir provando as coisas e tudo mais. Mas aí eu falo de ganhar peso porque também muitas vezes o que acontece é porque as crianças ficam olhando para os pais, né? Tem aquele sentimento de como é que eu posso lidar com essa situação, né? Então, se você tá. É que nem eu já vi médicos falando que quando você vai no pronto-socorro com a criança, não fica desesperado, porque a criança vai ficar desesperada, né? Tenta manter a calma para a criança manter a calma, né? Então, muitas vezes o que acontece é se a família, né, acaba indo pelo lado do chocolate gostoso, a criança vai junto, então todo mundo ganha peso, né? E aí pode trazer outros problemas mais pra frente. Mas eu acho que essa parte de se estar ansioso, tudo e acabar comendo a mais, também pode acontecer isso com os pais, né? Com as crianças, né? É. E no distúrbio também não é só comer um chocolate gostoso, né? Não vai ser comer alguns tabletinhos ali do chocolate, vai ser Ou a uma barra barra, inteira. vai ser a barra inteira, ou vai ser aquela sensação assim de comer até passar mal. Então aí vira um problema, né? A criança ou a pessoa, o adulto, que come até passar mal, ou já entra outras coisas de colocar para fora, né? Tudo mais. Isso tem que ser muito bem, e não são coisas muito fáceis de ver, porque a pessoa às vezes faz isso escondida, né? Quer dizer, quase sempre. Então, não é fácil de perceber só observando, né? Mas não é só comer um gostosinho ali, uma coisinha boa, é realmente a ponto de se sentir mal com aquilo. E o não comer também é o outro lado, né? Não rejeitar qualquer coisa. Então, eu acho que todos esses sinais que a gente tem que dar bastante atenção, assim, acho que principalmente a apatia, ela é normal até um certo ponto, aquela coisa, eu não queria sair de casa porque eu vou lá para a escola e as pessoas vão rir de mim. Tudo bem, a gente consegue, né? Vamos lidar com isso aqui. Realmente tem um problema por trás. Agora, se a pessoa para de sair
mesmo para brincar com alguém que ela conhecia antes, ou mas a gente vai fazer uma coisa super legal. Não, não quero, sabe? Então, não é só algo que esteja justificado ali, é algo que não faça mais sentido, né? Então, Que aí seja isso recorrente, provavelmente, né? é recorrente e extremo, né? Então, essas coisas elas têm que ser levadas em conta. E que às vezes pode ser difícil para muitos pais. Você está procurando emprego, procurando casa, ou procurando, né, correndo atrás de visto, papelada, que parece que nunca acaba. Eu morando aqui para a Suíça descobri que o pessoal adora uma papelada aqui, Então, adora um aqui papel. também. Então, parece que é tudo um pouco mais difícil do que deveria ser, mas tudo bem. Então, às vezes, mas precisa ter isso, né? Porque às vezes a criança não vai chegar para você e falar, eu estou sofrendo, ou tentou falar algum jeito, ou não se sente confortável, então você sempre precisa ficar de olho, né? É. E não quer dizer que vai ser fácil. Não, não vai ser. E é por isso que essa questão da comunicação, né, tem que estar sempre muito aberta e a observação dos pais também, que por mais que estejam ocupados, isso é super justificado, bem justificado, que os pais realmente vão ficar muito ocupados no começo, eles ainda precisam ter um pouquinho de olhar ali pro filho, saber que... E por isso que é tão importante também saber que as crianças têm dificuldade de adaptação. Que não é assim, é só porque a criança ela vai se adaptar rápido, ela vai se adaptar fácil. Não, saber que para ela também não tá fácil. E aí ter esse olhar. Porque se a gente tiver esse olhar de que a criança vai se adaptar muito rápido e muito facilmente, não vai ter tanta atenção para ela, né? Não vai ter, não, mas isso aqui é tira de letra, daqui uma semana já tá tudo bem. E não é. E às vezes a criança tá ali de alguma forma gritando para os pais, olhem para mim, e eles não estão com essa disponibilidade, né, no momento. Então, Sim. tem que ter em mente que a criança passa assim por um choque cultural, por esse processo todo. Sim. E eu acho que isso, agora você me fala se eu estou errada ou não, pode acontecer muitas vezes com crianças que nasceram aí também, né? Porque é uma escola nova, às vezes você muda de cidade, alguma coisa acontece na vida da criança. Pode acontecer também, né? Esse tipo de coisa. Por mais que a criança tenha nascido aí, que talvez a língua não seja um problema, pode aparecer outros, né? E não precisa nem ter uma mudança, na verdade, né? Porque essas crianças que a gente está falando que são as que migram, elas são a primeira geração, né? E as que são filhas, assim, que são descendentes de imigrantes, a segunda, a terceira geração, elas não têm o luto concreto quer dizer, elas não têm o luto da perda concreta, elas passam por um outro processo, que é aquele de, às vezes, tentar mediar a família, né? De tentar, às vezes elas se tornam mais adaptadas do que os pais, e elas podem se sentir como se fossem obrigadas a representar um país ao qual elas não pertencem. Um filho de brasileiro que nasceu, por exemplo, aqui na Alemanha, ele vai achar que ele precisa representar o Brasil, mas ele esteve no Brasil 2 vezes. Então isso também é um peso para ele, né? Eles também passam por um outro tipo de processo. Então não precisa ter uma mudança de cidade, alguma coisa. Eles vão sentir também essa biculturalidade, outros aspectos, né, da vida deles. Ela é como se assim, eu sou neta de portugueses, eu nasci no Brasil. Então aí me falaram, não, mas você tem que representar Portugal no Brasil. Eu falo, mas como que eu vou fazer isso, né? Se eu nasci, eu fui criada no Brasil, eu me sinto brasileira. Então e aí a gente muda para um país e espera que a criança faça isso, né? Não, dos filhos. Os filhos de brasileiros nascidos aqui na Alemanha, eles vão ser considerados brasileiros por etnia, né? Eles não vão ser considerados alemães, mas ao mesmo tempo eles são brasileiros, né? Porque aqui se vê muito de onde vêm os pais. Porque a criança nasceu aqui, ela não vai ser considerada alemã. Sim, sim, sim. É isso. E também que você estava falando, né, que a criança tem que mediar, né, talvez a cultura ou a língua. E aí eu acho que até falei para você, é cultural broker, eu acho que fica, né, que existe esse termo, que é quando a criança, né, acaba precisando, porque os pais não estão adaptados com a cultura, com a língua. Se minha filha tivesse mais velha agora, eu acho que ela seria um pouco. Mas muitas vezes coloca pressão na criança, né, a amadurecer mais rápido, porque você precisa ajudar os pais, né, o pai ou a mãe ou a família inteira, com os problemas que talvez os pais deveriam lidar com isso, mas porque eles não sabem a língua,
Eu lembro que teve uma vez que eu estava voltando de férias, não sei da onde, e aí eu peguei, é que eu moro em Lausanne, e aí eu peguei o trem de Geneva, até Lausanne, e aí tinha uma mãe conversando com uma filha em português, ela é brasileira, a mãe, e a filha provavelmente, eu escutei um sotaque, né? E eu acho que eles moravam na parte alemã, aqui da Alemanha. E aí acho que eles perderam a mala e precisava fazer um formulário, né, no site. Ela falou assim: "Ah, eu não estou entendendo esse alemão, faz para mim". Ela falou: "Ah, mas eu não quero fazer". Ela falou: "Ah, mas eu não entendo, você sabe falar, então faz". E aí a filha fez toda emburrada, assim, né? Tipo, não queria fazer, né? É. Mas a mãe não tinha a língua para poder fazer isso. E aí você acha que você acaba puxando a criança a amadurecer mais cedo, né? Porque é obrigado a meio que cuidar da família. Sim, dá uma responsabilidade precoce para a criança, né, para o adolescente ali, que eu acho que é muito bom se eles puderem ajudar, se eles quiserem, mas não é responsabilidade deles, né? Hoje em dia eu acho que está mais fácil da gente, porque a gente tem outros recursos, tem no celular o tradutor, pode tentar fazer com o celular. Eu acho que quanto menos der essa responsabilidade para a criança, é melhor. O que acontece muitas vezes também é de quando a, a família se muda para um novo país, de o idioma estrangeiro, e aí a criança geralmente aprende mais rápido do que os pais, por ela estar inserida ali na sociedade, na escola, e aí ela vira mesmo uma tradutora, uma mediadora da família, né? E eu acho que isso dá uma sensação de poder, eu acho, por um lado, para a criança. Então, que legal que estou fazendo isso aqui, que eu sei mais que meus pais. Mas, ao mesmo tempo, você está tirando um pouquinho da infância daquela criança, né? E, às vezes, dando para ela uma responsabilidade, uma coisa que ela nem entende. Então, lê para mim essa carta do banco aqui. Acorda mais cedo amanhã porque nós vamos no médico, porque você precisa Nossa, traduzir. pra mim, né? O médico pra mim, pra você me ajudar. É, E a criança não vai saber nem traduzir direito aquelas coisas, porque ela não vai conhecer aqueles termos, né? Então, uma carta de banco, a criança não vai saber nem português e vai saber ler as palavras, mas não sabe o que significa aquilo, ou qual a tradução, né? Então, coloca a criança numa uma situação de desconforto também, de ter que servir para aquela família, ter que fazer esse papel. E lógico que é muito legal se a criança puder fazer de vez em quando, né? Dar uma força assim para a família, mas não que essa aqui agora é a sua função, você que tem que fazer comigo. Assim. sim, Porque não é uma escolha da criança, né? Ela tá sendo forçada a isso, não é muito legal. Assim. O que acontece também muitas vezes é em reunião de escola. A criança tem que estar ali junto com o pai, com a mãe e com a professora e ter que ficar traduzindo as coisas, né? E muitas vezes os professores até querem falar algo privado para aqueles pais, alguma coisa que não queira que o filho ouça, mas é o filho tá ali ouvindo e tendo que traduzir alguma coisa para os pais, às vezes negativa sobre ele, né? Então, são situações assim super mentira. desconfortáveis. Fala, não, é o melhor aluno do É mundo, ótimo, né? que faz ou não dá um trabalho na aula. Isso é. Uhum. E pode ser, né, também. E também tem, a gente estava falando de pressão, né, de colocar na criança. E existe aquela pressão, acho que você comentou, não aqui, quando a gente começou a conversar, né, sobre fazer essa conversa, de pais que falam assim, eu não tive isso, você está tendo, então você é obrigado a aceitar e ser muito feliz com isso, né? Você coloca uma pressão muito grande na criança, né? É como se ela tivesse que compensar os sacrifícios dos pais. Então, eu deixei meu país, às vezes é um membro da família, né? Então, por exemplo, o pai arranjou um emprego aqui, aí ele veio, a mãe pode ser que tenha deixado o emprego dela, é um exemplo só, né? Mas que acontece bastante. Então, a mãe deixou o emprego, aí vem, mas agora você tem que ir bem na escola, porque olha, eu fiz todos os sacrifícios, o pai também conseguiu um emprego aqui, agora aproveita, né? Então aí às vezes inscreve a criança em todas as atividades curriculares possíveis, ou coloca uma pressão nela para ir para a melhor escola, para ir para a melhor faculdade. O que eu acho que tem um fundamento, tem uma boa intenção por trás, mas a gente também tem que olhar para essa criança. Ela tem realmente capacidade de fazer isso? Eu estou colocando uma pressão forçando ela a desempenhar uma coisa que ela não está pronta para fazer, ou que ela às vezes nem quer fazer, né? Tá a criança nessa situação de dívida. Eu estou em dívida com meus pais e eu tenho que fazer com que isso valha a pena. Então Sim. você quebra o andamento da vida daquela criança, coloca as suas próprias expectativas, e aí é como se você estivesse medindo o seu sucesso no exterior
pelo sucesso dos seus filhos. Mas olha que meus filhos, que bem-sucedidos que eles estão, né? Então, mas eu acho que o primeiro fator de estar bem-sucedido é como está a saúde mental da sua família, né? Eles estão bem? Acho que tem que vir em primeiro lugar, acima de desempenho escolar ou acadêmico, que seja. E existe também quando os pais trocam, acho que o nome é code switching, né? Por exemplo, em casa você é 100% brasileiro, fica à vontade, mas saindo você não pode mais ser, porque talvez brasileiros falam, eu falo muito alto, então eu percebi que eu faço isso com a minha filha, fora eu falo mais baixo, mas aqui em casa a gente vai as duas berrando e brincando, pulando, né? Mas eu percebi que é um pouquinho diferente, e existe isso, né? Fala assim, você não pode ser tanto o que a gente é em casa, lá fora, né? E talvez tenha essa pressão de você não pode ser você mesmo. Aqui fora você tem que ser mais eles, dentro de casa você pode ser mais você. Eu acho que isso também faz parte da integração, né, em algum sentido, assim, porque a gente também tem que olhar para como é essa sociedade. Essa sociedade, ela é mais silenciosa, né? Aqui na Alemanha também é muito mais silencioso. Então, eu entendo que por um lado tem você não pode ser você mesmo, mas por outro, a gente também tem que se adaptar. Então tenta ficar ali se equilibrando, né, entre os dois. Parece que tem essas duas cobranças para esses dois lados. Você se integra, mas você também é você mesmo. Então, eu acho que no final das contas, as crianças elas vão encontrar esse equilíbrio dentro da personalidade delas, né? É importante que elas mesmas entendam também. Também não adianta, eu vou ser eu mesma, eu vou ser super brasileira na rua, mas aí as pessoas vão me olhar feio, as pessoas vão, como que isso vai ser recebido, né? Acho que também tem um pouco do respeito pela cultura Local. local, né? Então eu acho que não é de todo ruim, assim, pensar nesse... Não que tenha alguma coisa de errado com a gente, ou alguma coisa de errado com eles, com as pessoas daqui, mas é assim que funciona. Então a gente se Sim. adapta. Eu conversei com uma dona de uma creche na Austrália e ela falou que a maioria, por ser brasileira, né? Muitos dos clientes dela eram brasileiros, né? Das crianças que iam lá eram brasileiras, mas que ela percebeu também que os pais pararam, né? Não levavam mais a cultura brasileira para as crianças, porque é um trabalho também, né? Mas você está falando de criança pequenininha, ensinar a língua. Se você é né, o único da família que fala português, né, e o outro fala uma outra língua, ou fala a língua local, para manter, né, essa língua. E ela falou que com as filhas dela ela manteve, as duas falam muito bem, mas com as crianças de lá, ela falou que. E era até estranho quando ela tentava falar em português com as crianças, porque você falava assim, ai, cadê o passarinho? Eles ficavam assim, olhando pra cara dela, tipo, o que você tá falando e quem é passarinho? Uhum, sei. E ela percebeu que muitas famílias acabavam deixando de lado a cultura, né, de um dos pais para a cultura local, porque é um trabalho também, principalmente nas crianças que nascem lá, né, a parte majoritária da família é local, né, alguma coisa assim, eu acho que acaba dando um trabalho maior. E eu vi isso acontecendo também com uma família que a mãe é brasileira, o pai é japonês, mas eles moram na Austrália. Só que e aí ela falou assim, que um dos motivos também de a criança não estar absorvendo tanto a cultura japonesa é porque o pai é muito mais quieto. Uhum. Enquanto a mãe está falando, né, fazendo tudo, ele é mais quieto. Ele fala assim, não, mas não quero atrapalhar, ele mais na dele. E também porque o pai já mora muitos anos fora, então para ele a língua, né, que ele usa no trabalho, em casa com a mulher também é o inglês, né? Acabou o japonês virando nada, né? Acabou não virando, na verdade. Que Sim, acontece dá bastante. trabalho, né? Requer tempo, requer investimento de ler livro, não sei em né, se a gente for falar de uma pessoa acima de 12 anos, eu acho que já as chances de você perder o seu idioma materno, elas vão diminuindo. Até 12 anos, você ainda pode perder. Foi muito pequenininho para o novo país. Se você não for usar o seu idioma materno, for usar o português, você pode sim perder. Então, com criança mais velha, ainda já não tem tanta essa preocupação. Claro que algumas coisas elas vão ficar só no idioma novo, porque
a convivência com amigos, a escola, então termos técnicos, né? Eles só vão aprendendo nesse outro idioma, mas eu acho que o português, ele acaba sendo essa linguagem língua de herança, e essa herança é muito valiosa para as crianças, para adolescentes, na questão da construção da identidade delas. Uhum. E aí, quando também vai chegando na adolescência e eles chegam no momento de quem sou eu, né? Se questiona. Mas aí falam que eu sou brasileiro. Eu não sei nada sobre o Brasil, eu não sei o idioma, eu não sei essa cultura, conheço essa cultura, então como que ele vai construir esse senso de identidade, né? E a partir se você tiver um senso de identidade bem formado, de acordo com as teorias de desenvolvimento de personalidade, você consegue se sentir um pouco mais seguro na vida adulta. Eu sei quem eu sou. Agora, essa pessoa que não recebeu essa herança, né, da família, esse idioma, essa cultura, ela talvez tenha um pouco mais de dificuldade nesse momento também. E às vezes a gente pensa assim que eu tenho que falar português com meus filhos porque eu quero que eles se comuniquem com os primos, com os avós que estão no Brasil, com a família. Mas eu também já vi casos de pais brasileiros que não conseguiram manter o português em casa e não conseguem também conversar muito bem com esses filhos, porque os filhos não entendem o português muito bem e os pais não conseguem falar o alemão ou outro idioma, Sim, né, com esses filhos. Então, quando chega num tema um pouco mais complexo, vamos falar de emoções e tudo mais, a não conversa não bate. flui, um entende o outro. Então, não é só pensando ali na família que ficou no Brasil, é pensando em como vai ser esse relacionamento mais para Uhum. frente, porque é fácil falar com uma criança. Por exemplo, em alemão eu consigo conversar muito bem com uma criança. Agora, se eu for conversar com temas muito mais complexos com um Vamos adulto, com os falar filhos sobre adultos, políticas, né? Tem que falar, tem uns tópicos que a gente nunca fala, né? Quando a gente não sabe bem a língua, política, religião, você não vai sim. argumentar. Então, mas por outro lado também tem a criança que pode resistir, né, ao idioma. Pode falar, não, eu não quero Sim, falar português porque os meus amigos não entendem. E aí os pais entram em pânico, né? Aí o que eu faço agora para essa criança falar português? Pelo lado da criança, isso não pode ser forçado, porque eu acho que esse idioma de herança, esse idioma que veio de presente, né? Não é o idioma que eles usam todos os dias, ele é vínculo. Então, ele não é forçado, ele não pode ser forçado. Então, vínculo a gente não força, né? Não, você vai gostar sim de português, não vai ter como. Eu acho que daí a solução é criar esse vínculo de uma forma boa, de uma forma saudável. Lendo livro, cozinhando junto, uma receita, contando histórias sobre o Brasil, mas não, você tem que falar em português, eu acho que nem sempre funciona, é criar o oposto. A resistência maior ainda, né? eu acho que foi você que me falou. Eu sei que uma mãe no Canadá me falou, mas você acha que me falou que quando você chegou aí. Não, sua filha nasceu aí. Foi, sua filha nasceu A aí? gente veio, a mais velha tinha 2 anos, a mais nova tinha 1 mês, quando a gente veio. Então, acho que não foi você que me falou. Bom, a mamãe no Canadá me falou que a filha dela, quando chegaram lá, eu não lembro, mas ela era bem pequenininha, talvez uns 4 anos. O primeiro ano, ela se recusou a falar o inglês. Ela não Ah, falava na sim. creche, mas Uhum. depois que ela entrou na escola, ela falou, ok, Uhum. agora eu falo. Mas ela se recusou a falar a língua local. E eu acho que talvez seja isso um pouco voltando, né, para o assunto que a gente falou, talvez que um pouco do controle, talvez, É. que fosse, né, da língua. A gente conversou sim sobre isso, porque também tem a questão do mutismo seletivo, né? Quando a criança resolve que não, eu não vou falar, e é como se a criança realmente fosse muda, ela não fala, se alguém falar com ela, não é assim, eu vou responder esse aqui e outro, não fala. E às vezes também é uma questão de perfeccionismo, eu não vou falar até eu me sentir seguro o suficiente para falar, também Uhum. existe isso. Ou simplesmente, não, eu não quero falar, porque é como você falou, é o controle, né? Eu não quero mesmo. Sim, sim. Eu acho que pode acontecer isso também com a língua de herança, né, que você falou, né? Se não tem esse vínculo, chega por aqui, se quiser falar comigo, fala na língua local que existe, né? Claro que em algumas situações podem abrir, né, pode-se abrir exceções, então, tá na frente de um monte de gente, não, eu não quero que você fale comigo quando a gente estiver na frente dos meus amigos, não quero que você fale em português. Aí talvez, né, conversar, então vamos negociar isso aqui, tudo bem, então eu não falo, mas em outras situações eu falo. Não falo, não, eu vou falar sim porque é o idioma que a gente se fala aqui. Então,
colocando pressão, né? Aí talvez a resposta do filho seja, ok, eu não trago mais ninguém para casa. Então, tem que, né, tentar achar esse equilíbrio conforme dele. Sim. E aí eu lembro que eu assisti uma live de uma fonoaudióloga que existe também, que isso eu não tinha pensado, acho que minha filha também, quando eu assisti, ela tinha 1 ano de idade, né, mal falar, que também existe quando a criança começa a ter sotaque, Hum. as pessoas, não tô falando das pessoas locais, né, porque quando a gente tem sotaque, a gente meio que sabe, né, quando a gente vai pro país, talvez façam piada, alguma coisa. O problema é que as pessoas, quando a criança começa a mudar, começa a ter sotaque, perder um pouco do português, né, a família atrás, né, que ficou para trás no país, começa a fazer piada, começa a mencionar isso também. Que eu acho que é uma coisa que são poucas pessoas que falam, né? Porque eu nunca pensei no oposto, né? Porque a gente sempre sabe que quando você vai, pode fazer piada, mas e as pessoas que ficaram? E quando você começa a ter o sotaque, ou a sua filha tem o sotaque, né? Alguma Uhum. coisa assim, não sabe falar alguma coisa, e aí começa com essas brincadeirinhas também, né? As pessoas comentam, assim, as pessoas podem falar que tá esquecendo, ou seu R é diferente, né? Fazer esse tipo de comentário. é, e muitas vezes não é na maldade, muitas vezes é só realmente apontando, olha que interessante, né? Ou aquela coisa, ai, fala não sei o que em alemão. E a criança fica ali se sentindo meio bobo da corte, né, pra família. E eu acho que se não resolve falar com as pessoas, porque às vezes não são pessoas tão próximas, ou pode ser alguém na rua aleatório que vai falar uma coisa dessas, você fala engraçado, né? Porque eu acho que aí é só reforçar a autoestima da criança mesmo. Falar assim, não tem problema se você tem sotaque, se você tem sotaque, desculpa. Isso só mostra que você sabe mais de um idioma. Sim. Não é Ou uma se não, fraqueza. se tem sotaque ou não tem sotaque, né? Porque às vezes você não tem o sotaque local também, e é ok também, né? Porque quando as crianças. Eu não sei com qual idade que começa a ser, eu teria que dar uma olhada, começa a ser mais fluente, mais local. Mas, por exemplo, eu mudei com 18 anos de idade e eu não tenho sotaque australiano. Eu morei lá 10 anos e não tenho. E eu só, assim, no começo pegava um pouco isso, acho que com a autoestima. Quando você conhece as pessoas, a pessoa faz assim, tipo, não entendeu o que você falou, mas você falou certo, só porque você não usou, né, o TH com a linguinha, alguma coisa assim, pega um pouco. Mas hoje em dia eu já sou mais tranquila, falo, repito, escrevo, né, eu não me importo mais em errar. Mas acho que no começo talvez seja um pouco mais difícil, né? Eu acho que é só mostrar isso, assim, que o sotaque, ele só mostra que ele mostra uma parte da sua história, né? Então você realmente tem as origens brasileiras, mas você agora mora em outro país, você sabe esses idiomas, e às vezes mais do que dois, isso reforçando a autoestima da criança, e também mostrando que os sotaques das pessoas no próprio Brasil também mostram de onde elas vêm, né? E não tem problema nenhum, só mostra Sim, realmente a história daquela pessoa. Então, trabalhar essa autoestima da criança para que quando ela ouvir esse tipo de comentário, ela se não ache que importe. tem que tá errado, né? Não tá errado, tá tudo certo. Você quer que eu pergunte como a criança lida com com a rejeição? Ou como lidar, né? Quando a A criança criança desconta em você. rejeita os pais, alguma coisa assim. Rejeita os pais? Não era? Você não tinha uma pergunta assim? Rejeição dos pais. Talvez Né? eu tenha interpretado a pergunta Preciso de diferente. óculos. Não, mas acho que eu preciso de óculos mesmo. Talvez eu tenha interpretado quando os filhos rejeitam os pais. Eu acho que era assim, o que eu entendi foi assim, que a criança está se adaptando ali, e Uhum. aí, de repente, ela cria o vínculo com o país, e aí ela começa a Começa a rejeitar rejeitar os os pais. pais. Sim, Eu sim. entendi assim, agora não sei se foi isso que você quis dizer. Se não, também não tem problema não, Jéssica, tá? Não, mas também é ótimo para falar, não tem problema, Uhum, porque é interessante. uhum. Então a pergunta seria quando os pais, né? Não, quando as crianças começam a gostar, né? Assim, estar muito imersa na cultura local e acaba rejeitando os pais, né? É. Como é que consegue assim os pais poderem manter esse vínculo? Tem essa, começa algum ponto vai começar a ter alguma barreira, né? Eu acho que quanto mais talvez próximo sejam os pais, já menos uma rejeição maior, mas eu acho que pode ter algum momento da imigração, tanto se a criança nasceu lá, ou, me fala se eu estou errada, ou se ela mudou, eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer, essa rejeição, né? Seja da cultura, dos pais, da língua, tudo. Eu acho que
a criança, quando ela está passando por esse processo de adaptação, isso pode gerar muito estresse nela, né? Então, muitas vezes, ela vai guardando aquela situação de estresse e quando ela chega em casa, pode ser que ela comece a descarregar nos pais. E aí os pais acham que nosso vínculo não existe mais, ou o meu filho está gostando tanto daqui que não quer mais saber de mim. Entender que isso não é nada pessoal. Muitas vezes é só mesmo a criança colocando para fora aquele estresse, aquela sensação ruim que sentiu, né, fora de casa. E quando ela chega ali, naquele ambiente que é seguro, que tem um vínculo seguro, que não vai quebrar porque eu vou aqui descarregar minha raiva, aí ela aproveita esse momento. Então, não significa que os filhos não gostam mais dos pais, só significa que tá difícil para ela. E eu acho que quando você fala também dos filhos, das crianças que já nasceram aqui e estão muito bem adaptadas, se os pais começam a sentir uma certa rejeição, pode ser a própria sensação da criança, a batalha dela interna de tentar entender onde que ela pertence, e vendo assim, os pais nessa situação, eles representam a origem daquela criança, e eles são o símbolo, né? Eles são o motivo porque essa criança não é 100% dali. A criança não se sente 100% dali, ou aquilo que a gente já falou antes, de ela se sentir obrigada a representar um país onde ela talvez nem tenha estado. E aí tudo isso gera essa sensação para a criança ou para o adolescente de que é culpa dos meus pais. E aí acaba também trazendo isso para casa, né? Mas isso não significa também que é pessoal, que é problema com os pais, que o filho não gosta dos pais. Simplesmente significa que ele está tentando se encontrar ali, né? E é muito, muito importante que os pais deixem esse espaço de exploração para a criança, porque também no momento que que a criança está integrada, significa que ela está crescendo, significa que ela está amadurecendo naquela situação. E isso é muito positivo, né? A gente quer que nossos filhos cresçam, que eles sejam felizes. Não significa que ele está tão adaptado aqui que agora a gente não tem mais nada a ver um com o outro. Isso também pode acontecer, essa sensação, né, de estranhamento um com o outro, assim. Sim. E é bem delicado dos pais não levarem isso pro pessoal, ou não acharem que agora eu sou um estranho para ele, a gente não tem nada em comum, a gente tem gostos em comum. Mas é o crescimento, né? É deixar o espaço para explorar, e é muito melhor do que tentar forçar. Não, você fica aqui, você não vai viver essas experiências, né? Aprender. Eu acho que também traz um pouco daquele cansaço migratório, né? Também. Que você ficar pulando, né, de um galho ao outro, cansa. Cansa bastante, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Uhum. Eu sei que tem uma parte do livro, né, que eu falo como é importante o local que você mora, né, para a família, porque quando você pode tirar o sapato e, tipo, respirar, né, falar, nossa, eu posso ser eu por um minuto, que seja em qualquer língua misturado ali no meio, né, que a gente acaba misturando as línguas, poder falar do jeito que você quiser, se vestir do jeito que você quiser, agir do jeito que você quiser, e cansa, né? Então acho que para a criança também ficar pulando entre essas duas identidades, nessas duas que no final, assim, acho que com o tempo você vai crescendo, acaba meio que virando uma, né? Você não precisa ser Se só, né? integra, né? Só aquela ou a outra. Você é as duas e é totalmente ok. Mas até é você entender, até os pais poderem também passar por esse momento, Eu vejo muito cansa isso no bastante. consultório, sabia? Quando eu atendo crianças, porque é muito interessante atender criança, as crianças migrantes. Elas chegam aqui, a princípio eu atendo em português, mas a gente está conversando, de repente elas mudam para alemão, e aí fica mudando, né? Então, às vezes vai falar uma palavra em alemão, e aí de repente aí muda a conversa inteira, começa em alemão, vai. E aí eu respondo em português, geralmente. A criança às vezes volta para o português, às vezes não. Então, a terapia é isso, né? Também é o espaço de segurança, né? Em que você pode ser você mesmo. E elas fazem muito isso comigo, assim. Eu percebo muito. E isso também mostra como elas são, né? Como elas sentem que elas podem ser elas mesmas. Vai falar do Brasil, vai falar da Alemanha, e tá tudo bem, eu não vou ficar julgando o que elas vão falar. Então, elas se sentem assim. Eu vou falar o que vier na minha cabeça e em qualquer idioma que vier na minha cabeça, assim. É muito bonitinho de acompanhar Sim, essas trocas de idiomas, assim. Acho que sim. mostra muito, né, o que
o que elas passam no dia a dia, assim, biculturalidade, esse bilinguismo delas na prática, Sim. assim. Sim, com certeza. E no seu consultório você faz consulta? Eu não sei se com criança pode fazer consulta online. Ou é que você falou pessoalmente quando eles vão, né, no seu consultório, mas você faz online também? Eu faço online também, mas com criança pequena não tem como, né? Tem que ser Sim. presencial. Agora, com adolescente, eu já consigo fazer por vídeo. Também acontece isso, de mudança de idioma, mas é mais com criança. Fala uma palavrinha às vezes e aí já basta para para mudar de idioma. Sim, porque quanto mais cedo for e mais imerso, né, na língua, mais natural vai ser para eles, né? É. Enquanto para a gente, nossa língua de emoção, né, quando a gente está cansado, feliz, triste, vira o português. Uhum. Quando você está cansado, você não quer falar. Nossa, para mim, quando eu tô cansada, eu falo, nossa, tem que falar em inglês. Esses dias veio um amigo nosso francês que mora na Austrália, eu não sei falar francês. E aí ele veio pra cá, ele queria falar. Tinha um dia que a neném não dormiu, ninguém dormiu aqui em casa. E aí ele queria falar comigo em inglês. Eu falava, meu Deus, então vai. É, Aí eu chegava em casa e falava com o Paulo, assim, né? Que o meu marido é brasileiro também. Então, nossa, é outra coisa. Fluir assim, né? Conversa. Então cansa, né? Ser um imigrante e trocar. Mas para as crianças é normal, né? Essa é a primeira língua deles, que a outra que também que né, traz dos pais, dependendo do quanto né, eles falam com a criança e colocam né, a língua para eles entenderem. Mas a língua de emoção deles também vai ser a local. Né? vai. E às vezes eu tinha uma paciente que me falava, ela começava a me contar alguma coisa em português, ela ia até onde ela conseguia, e ela falava, agora eu vou falar em alemão, tá? E aí ia, assim, aí Que ela conseguia bonitinha. contar melhor, né? Porque aí conta da escola, aí falou isso e aquilo. Então ela vai me contando as cenas em alemão, para ela é muito mais fácil recontar em alemão. Então Sim, aí ela já me avisava, agora você vai ser em alemão. E aí ela fazia essa mudança totalmente natural, assim, e ia, né? Então realmente o idioma dela de coração, o idioma o que é o idioma materno, é o idioma do país, né, que é usado todos os dias, vai ser o que ela está usando ali na escola, com os amigos, tudo mais. E é por isso que o português fica chamado de herança, porque ele vem meio de dependendo, segunda. É. vem como segunda, já não é mais a materna mesmo, né? E o que você falou agora, né, da língua de herança, tudo. E aí eu pensei, porque a gente às vezes pensa, por exemplo, a minha filha aqui não está tendo a mesma experiência que eu tive no Brasil, passou pelas mesmas coisas, e aí a gente sofre por isso, né? Mas assim, só você, porque ela não conhece, porque ela sofre. Eu acho que tem muito Gente, disso. minhas filhas não conhecem festa junina, por exemplo. Festa junina, eu amo festa junina, é a minha festa favorita. Podem para mim tirar o carnaval e colocar festa junina o ano inteiro, assim, fica à vontade. Eu amo festa junina. Pois é. E não conhece, aí você fica sofrendo, nossa, mas ela não conhece. É você que tá sofrendo, né? Porque eles estão bem, porque eles não conhecem. Eles têm outras, né? Eles têm outras festas. E festas que a gente não vai entender, né? Mas o que, que a gente está comemorando aqui mesmo? Tem isso também. A gente está aprendendo, né, com eles e eles estão nessa. Para eles, a festa normal é a que tem aqui. E a brasileira, ó, legal que Sim, tem, mas para mim não significa nada, né? Então sim, tem as festas brasileiras, cidades grandes, aqui em Munique, por exemplo, vai ter uma festa junina, mas sim. para elas não tem esse chamativo que tem para mim, né? É diferente. Nossa, você lembra de. Você fala festa junina, eu já tava pensando na musiquinha. Sei lá, eu não sei cantar muito bem. Mas já penso nas coisinhas coloridas, na comida, no friozinho. Então, assim, no que você toma, nas quermesses, né? Que também, não sei onde você morava, mas eu não sou uma pessoa religiosa, mas tinha bastante perto lá. Eu gostava porque tinha os brinquedinhos. Sim, a pescaria. Uhum. Então, pra gente tem né, essa parte emocional das coisas, mas eles não conhecem. Eu acho que isso também tem que os pais pensarem, né, de serem flexíveis com isso, porque você não pode exigir deles o que você nasceu, né, e foi criado, porque eles não estão tendo a mesma experiência. É deixar eles fazerem as próprias experiências deles, né? Deixar eles explorarem e tá tudo bem, não precisar não, mas também não dá para ficar desmerecendo a festa daqui, por exemplo, né? Então eu vou Sim, numa daqui e falo, nossa, que chatice isso aqui, vocês gostam porque vocês não conhecem não sei o quê. Então, para eles isso não significa nada, né? Não traz nada de bom. Deixa as crianças terem essa experiência e aproveitarem o que elas conseguem, né? Que elas têm a oportunidade aqui, e não só ficar sofrendo ou ficar dando para, porque às vezes esse sofrimento é nosso, né? Eu tô triste porque eu não posso ir na festa junina. Então, e aí eu
tô falando para elas, né, para as minhas filhas, não significa que elas têm que ficar tristes também por causa disso. Então, isso é meu. Então, às vezes a gente tenta trazer para os nossos filhos algo que é nosso, tenta mostrar algo que é nosso para os filhos e que para eles realmente não faz sentido nenhum. Faz Porque eles parte. não conhecem, né? É a mesma coisa, eu acho que seria quando os avós vêm visitar alguém da família, você fala assim, nossa, mas você não está crescendo perto deles. Mas eles não sabem o que é crescer perto da pessoa, né? Então, para eles, você tá triste e eles não entendem o porquê. Eles entendem que é a pessoa que vai e volta, né? Para eles é a realidade deles, né? Isso eu Você acho que é uma coisa que eles vão criando consciência com o tempo. Acho que quando é muito criancinha, ainda não talvez pergunta. consegue perceber, mas, por exemplo, as minhas filhas já sentem muito, já faz vários anos que elas começaram a sentir muito, e elas também conseguem comparar com as amigas. Então, por que que a minha amiga pode passar o final de semana na casa da avó e eu não? Eu vou uma vez por ano e olhe lá, né? Então, acho que com o tempo também vai criando a dimensão maior sobre o que é o tempo. Então, um ano ou dois sem ver os avós é muito tempo. E no começo eles não entendem isso quando eles são muito pequenos, né? Conforme vai crescendo, entende melhor. Então, por mais que seja uma experiência que eles não conhecem, pode machucar o não ter, né? Porque o amiguinho tem, porque o avô vem e fica nas férias e, e os nossos filhos não têm tanto isso, né? Eu ouço bastante também de adolescentes que eu atendo, mas as minhas amigas não sabem o que significa isso, porque o máximo que tem é uma amiga que é da Turquia, mas em 3 horas ela está na Turquia. Para o Brasil, a gente precisa de 13 horas. Então é muito diferente. Não dá para ir passar o final de semana e voltar. Não dá, precisa de bastante tempo, né? E isso é uma coisa que vem mais com o tempo, mas eles conseguem ter uma dimensão, sim. Sim, sim, verdade. Mas perfeito, então, obrigada. Eu vou colocar os seus detalhes aqui na descrição do vídeo. E muito Adorei obrigada. conversar com você, Jéssica. Muito Também legal. adorei. Obrigada pela Nossa, oportunidade. que eu vi que já deu 1 hora e meia de conversa. Falei, não, se qualquer coisa eu vou segurar ela aqui por umas 3, meu Deus do céu. Muito bom conversar. Sim. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Adorei. A gente conversa, né, pelas mensagens também. Fico toda É, feliz. Isso é bem legal. E parabéns pelo seu trabalho, né? Eu acho incrível o que você faz, poder ajudar essas crianças que precisam, né? Precisam pessoas obrigada. para poder E ajudar. eu estou ansiosa pelo seu livro e vou continuar acompanhando o podcast. Sim, perfeito. Então, obrigada e um bom final de dia. Acho que é o mesmo horário que aqui, então boa É, noite. Acho que já, porque tem sol, né? Então, não sei se é vou, final de vou dia. ver. Tá muito quente aqui. É, O vento, eu não sei se alguém escutou algum barulho, mas o vento tá aqui na minha cara. Se você mudar para a Europa, você vai descobrir que não tem ar-condicionado nos lugares e é tudo muito quente. é. Então, perfeito. Obrigada e boa noite com Obrigada. sol. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau. Você ligou a Vou gravação? desligar agora. Ai, calma aí. Não, vamos, eu posso cortar também.